Bom dia, turma. Nós vamos continuar trabalhando sobre o currículo, sobre o estágio supervisionado, só que hoje nós vamos dar o enfoque neste estagiário como pesquisador. Este aluno que está estagiando no curso de matemática, agora como pesquisador. O objetivo da nossa aula, o objetivo geral da nossa aula é analisar como o estágio curricular na licenciatura em matemática atua como campo de pesquisa e como ele constrói a identidade docente, seus desafios e suas possibilidades. E nós temos como objetivo específico refletir as perspectivas do estágio curricular na licenciatura em matemática quanto à sua atuação no campo de pesquisa docente. Vamos fazer também um diálogo com os aspectos do estágio curricular na licenciatura em matemática na construção da identidade docente. E ainda, nós vamos apresentar alguns desafios e possibilidades presentes no estágio curricular de licenciatura em matemática quanto à pesquisa e à identidade docente. Esta nossa fala não significa dizer que nós vamos fazer fragmentado. Vocês irão perceber que a nossa fala, elas vão estar sempre imbricadas dentro desses tópicos que nós estamos falando. Tá certo? Então, eu dividi esse nosso conteúdo do estágio curricular supervisionado de licenciatura em matemática em 3 partes. Nós vamos falar sobre o estágio como campo de pesquisa, deste aluno que está fazendo estágio, deste aluno de matemática. Nós vamos falar do estágio como a construção da identidade docente e o estágio quanto à questão dos desafios e as possibilidades. Aí, como eu disse, não quer dizer que esta minha fala vai acontecer separadamente. Ela vai estar sempre junta, ela vai estar sempre direcionada a vocês no sentido que vocês compreendam que todos esses tópicos eles estão juntos, eles estão cruzados, tá? Então, mas vamos começar a nossa fala dizendo como estágio, como campo de pesquisa. É um estatuto epistemológico que supera a sua tradicional redução à atividade prática instrumental. Se produz na interação dos cursos de formação como campo social no qual se desenvolvem as práticas educativas. Então, olha só, está tirando a ideia de que o aluno vai para a sala de aula somente para observar as falhas do professor, e tira essa ideia e traz agora este aluno para o ambiente da sala de aula, agora com este olhar de pesquisador. Este olhar do pesquisador, ele vai envolver tanto as teorias que foram buscadas durante tanto tempo de academia, e agora será vista e praticada já do outro lado com a prática. Mas isso não quer dizer que tanto a teoria quanto a prática eles estão separadas, em hipótese alguma. Tanto a teoria quanto a prática são dependentes uma da outra. Não dá para teorizar sem uma abstração, sem um pensamento da prática, e não dá para explicar a prática sem as teorias. Então, o olhar do pesquisador precisa estar atento a este envolvimento. Só a título de informação, essa origem deste novo olhar agora do aluno como pesquisador é um movimento de valorização da pesquisa no estágio que teve suas origens no início dos anos 90, a partir do questionamento que então se fazia no campo da didática e da formação de professores, sobre a indissociabilidade de teoria e prática. Foi isso que eu falei ainda há pouco. E como esse estágio acontece neste campo de pesquisa? A atividade de pesquisa... Tá. E quem é este aluno que agora está na sala de aula com este olhar de pesquisador? Como ele deve agir? Quem é este? Qual é a conduta dele neste ambiente de ensino? Lima, 2001, fala que ele deve ser um profissional pensante, capaz de vislumbrar o caráter coletivo e social de sua profissão.
School 92 diz que esse aluno precisa ser um profissional, precisa agir profissionalmente, ele precisa ser reflexivo, valorizando os saberes da prática docente. Nova diz que ele precisa ser capaz de produzir conhecimento. Pimenta fala que ele precisa ser um aluno profissional agora crítico e reflexivo. Olha só o espaço por onde passa e como deve agir este aluno que está na sala de aula agora fazendo seu estágio de matemática. Tirando aquela cabeça que antes, onde o aluno ia para a sala de aula simplesmente para ver onde estava a falha do professor, agora ele precisa estar na sala de aula com o olhar desse pesquisador, com o olhar de pesquisador, um olhar mais complexo, um olhar onde todas essas questões que eu falei há pouco desses autores estão juntas, precisa ser um agir deste aluno. E o professor reflexivo? E esse professor pesquisador, quem é esse cara? School 92 propõe que a formação dos profissionais não mais se dê nos moldes de um currículo normativo. O que ele quer falar com isso? Aquele currículo cheio de normas, onde aquelas questões que são colocadas não refletem a realidade das escolas. Porque as explicações, as proposições que existem nas normas, o ambiente escolar é muito mais complexo. Precisa, por isso, exatamente por isso, que este aluno, quando estiver no ambiente da sala de aula como fazendo seu estágio, ele precisa estar com este olhar de pesquisador, este olhar complexo, este olhar, como disse os autores que eu citei ainda há pouco. Não consegue dar resposta a situações que emergem do dia a dia profissional, porque estas questões ultrapassam o conhecimento elaborado pelas ciências e a resposta técnica que esta poderia oferecer. Por isso que o currículo não pode ser engessado, o currículo não pode ser reto, no sentido de seguir aquelas normas com tanta objetividade que sai do contexto da realidade do aluno. O olhar do pesquisador precisa ter um olhar da epistemologia da prática docente. Como é isso? O que Sacristã fala sobre isso? Ele considera inseparável a teoria e a prática no plano da subjetividade do sujeito, do professor. Foi isso que eu falei. Não dá para trabalhar nem a prática nem a teoria separadamente, porque elas são dependentes. Sempre há um diálogo do conhecimento pessoal com a ação. Os saberes teóricos propositivos se articulam. Os saberes da ação dos professores e da prática institucional se ressignificam e sendo por eles ressignificados. Quando o Sacristã traz essa discussão, o que ele quer dizer? O conhecimento ele é vivo, ele está sempre em processo. E o olhar do pesquisador, quando está na sala de aula, este olhar deste aluno na sala de aula, precisa estar antenado em todas essas questões, para não ficar preso. Eu digo que é um professor livreiro, ou um pesquisador livreiro, que, como disse o Sacristã, traz para o debate as questões que estão simplesmente dentro das normas e dentro dos livros, sem olhar a complexidade que são as questões contextuais que existem no ambiente da sala de aula. Como deve ser construída essa identidade docente? Dunbar diz que depende do espaço formativo para se estruturar, sendo o encontro de trajetórias socialmente condicionadas por campos socialmente estruturados. Ele ainda diz que a identidade deste docente é o resultado de um só tempo estável e provisório, individual e coletivo, subjetivo e objetivo, que conjuntamente constrói os indivíduos e define as instituições. O que o Dunbar está trazendo aqui? Ele está trazendo que este olhar, esta formação deste educador, ela é dialética. Ela não tem só um lado, ela precisa precisa da compreensão de todos os parâmetros. Para mim, então, ter o meu agir, para a minha formação, da minha prática pedagógica, para mim chegar
nesta habilidade, nessa formação pronta, ou pronta não, no sentido da construção, eu preciso estar olhando sempre os lados da onde ela está vindo e como ela está acontecendo. Por isso que Dubadis fala que ela é subjetiva e objetiva. Ao mesmo tempo que ela é parada, ela está em movimento. Ao mesmo tempo que ela acontece em um indivíduo, ela precisa do coletivo para que ela aconteça. A construção identitária docente ocorre em diferentes contextos, períodos demarcados no tempo, relação educativa com alunos e seus pares profissionais e a comunidade. Então, essa identidade docente, ela não é formada simplesmente pelo educador. Ela é formada por todos que estão no ambiente da escola. Aí este ambiente que eu estou falando da escola, eu não estou falando dos muros da escola. Eu estou falando tudo que está relacionado à escola. Desde o porteiro até a Secretaria de Educação, estão dentro desta formação deste aluno pesquisador, deste professor pesquisador. Pimenta fala que esta identidade do profissional, ela tem uma parte epistemológica e outra parte profissional. A parte epistemológica, ele diz que é um conjunto de saberes didáticos, pedagógicos, da prática educacional, sentido da existência humana. Olha só por onde precisa caminhar, aonde precisa ir este aluno que está na sala de aula como estagiário e que agora ele não está lá simplesmente para observar as falhas do professor. Ele precisa estar inteirado, ele precisa estar envolvido em todas as questões, desde as questões pedagógicas até a existência humana. Que bela discussão. A identidade do docente também é formada pelas questões profissionais. Ele diz que constitui um campo específico de intervenção da prática social. Aí ele fala da certificação e do mandato. A certificação, você estudou, ficou lá 4 ou 5 anos fazendo a sua graduação, você vai receber teu certificado. Então, oficializou que você agora é um profissional. E que agora você pode exercer sua função. Mas você tem direito e tem deveres. Então, a identidade docente, ela parte de questões epistemológicas, que são um conjunto de saberes, e as questões profissional, que se refere à certificação e à sua atuação como educador, como profissional. A identidade docente ainda se divide em modelo de racionalidade crítica. Paniaco, 2008, diz que a modalidade de racionalidade crítica supera a prática ao introduzir os ingredientes autonomia, visão, reflexão. Deixa eu ver aqui. Primeiro eu vou falar aqui, porque pulou um slide, mas primeiro eu vou falar da racionalidade técnica. Que Gomes diz que é uma investigação acadêmica que produz os conhecimentos necessários ao exercício didático dos professores. É uma ligação hierárquica e linear entre a produção do conhecimento científico e sua aplicação. É aquilo que eu falei ainda há pouco, é o professor livresco. É o professor que lê o livro e atua sem esta visão além do que está escrito. Aí o Tardif, 2002, diz que os professores são aplicadores do conhecimento produzido pela pesquisa universitária, a maioria das vezes fora da prática do ofício do professor. É essa modalidade de racionalidade técnica que eu disse que engessa o professor, que evita do professor de olhar o contexto. Paniaco traz a outra identidade do professor, que esta sim deve ser a forma de atuação correta do educador. Ele fala o modelo de racionalidade crítica supera a prática ao introduzir os ingredientes da autonomia, da visão, da reflexão, da crítica, o envolvimento político, atitudes que o professor deve ter diante das questões desafiadoras de sua prática docente. Então olha só como o Paniaco vai buscar. Ele envolve muitas questões
Desde autonomia, visão, reflexão, envolvimento, até o envolvimento político. São diversas atitudes de um educador que atua dentro da racionalidade crítica. Aí Giroux 97 confirma que situa que os professores devem exercer ativamente a responsabilidade de propor questões sérias a respeito do que eles próprios. Então, olha só, o educador que atua dentro da racionalidade crítica não é um educador parado, não é um educador que está preso simplesmente às normas ditadas pelo MEC, pela Secretaria de Educação e por vezes até pela educação, às vezes por alguém que está administrando a escola, mas é o educador que está atento. Se ele vai ter uma reflexão crítica, porque ele está atento aos movimentos das coisas que estão acontecendo no que se refere à educação, no que se refere ao ambiente do ensino. Alguns limites que por vezes podem dificultar a atuação deste educador. Tem alguns limites de natureza política, as condições que a escola pública oferece para o espaço de reflexão coletiva e de pesquisa por seus profissionais. É possível criar e desenvolver uma cultura de análise nas escolas cujo corpo docente é rotativo? Que interesses os sistemas públicos que adotam políticas com práticas autoritárias e de desqualificação do corpo docente têm em investir na valorização e no desenvolvimento profissional dos professores? Olha só as questões que o Pimenta e Lima traz para o debate. Será que essa escola, onde os professores não estão à disposição da escola, no sentido de concurso, que eles estão chegando e saindo, será que é possível desenvolver uma cultura de apoio, de melhora, de crescimento no que se refere às questões educacionais? Será que alguém que vai ficar lá 1 ano, 6 meses, 2 anos, ele é capaz de se envolver e produzir um conhecimento, a colaborar à produção de um conhecimento eficaz para o ambiente daquela escola? Quando o Pimenta fala que interesse o sistema público que adota políticas como prática autoritária e desqualificação do corpo docente, tem em investir na valorização e no desenvolvimento profissional. Muitas vezes a gente vê que o que acontece, as dificuldades que acontecem no ambiente da educação é colocado como responsabilidade do educador. Inclusive isso a gente percebe quando conversa com nossos alunos. Por muitas vezes eles em uma conversa, até uma conversa informal, a gente percebe que existe uma fala que as dificuldades do não desenvolvimento do ensino, da qualidade do ensino, é colocada a responsabilidade do educador. Então, o aluno precisa ter a compreensão, e isso pode ser trabalhado pelo professor que está na disciplina de estágio, por exemplo, explicando para o aluno que toda a responsabilidade do ensino está em todos que fazem parte da educação, não só o educador. Porque a gente dá de perceber muitas vezes, e essa responsabilização do educador parte de muitas pessoas que estão acima, que estão lá pelas secretarias e por vezes na própria escola. Outro limite na formação inicial dos professores. Historicamente, acumula índices precários devido à formação aligerada e muitas vezes frágil, teórica e prática. A formação precisa ir além do que está proposto nos livros. As instituições onde atua o professor precisa dar espaço para o educador da prática, da busca constante
do conhecimento. Quando Freire fala que o professor precisa ser um professor pesquisador, é neste sentido, da busca permanente, mas as instituições precisam sim dar apoio e favorecer que essa prática seja constante. Limites também de natureza teórico-metodológico. Quais aportes teóricos e metodológicos são necessários para que desenvolva a pesquisa? A análise da prática está sendo realizada para além de si, criticamente, com critérios externos de validade do conhecimento? Então, olha só, por vezes, o que está no espaço da sala de aula não acontece porque essa